Bom, gente, hoje nós vamos começar aí o estudo da ondulatória. Então, a ondulatória é uma área da física que vai estudar o comportamento dos fenômenos oscilatórios. Então, entre um desses fenômenos ocorre a propagação de ondas, mas ele pode ser dividido aí em três partes, né? O estudo das ondas, dos movimentos harmônicos simples e da acústica, né? É o estudo do som. Então, a ondulatória, né, as ondas, na realidade, ele tem esse comportamento de oscilação, hora está na parte de cima, hora está na parte de baixo, sempre fazendo essas oscilações. Aqui nós temos uma imagem, né, na verdade é um GIF, da ponte de Tacoma, né, que foi uma ponte que desabou simplesmente por entrar num processo que nós chamamos de ressonância, que nós vamos falar aí mais para frente. Bom, então, primeira coisa, vamos definir o que é uma onda. A onda, né, a definição formal dela, é uma perturbação que transporta energia. E aí, dependendo do tipo de onda, ela pode se propagar em meios específicos. Por exemplo, né, as ondas mecânicas, no caso do som. Né? O som é uma onda que só consegue se propagar em meios, né, materiais, como água, ar. Então ele precisa ter um meio ali, precisa ter moléculas para ele conseguir se propagar direito. Já a onda eletromagnética, né, o caso da luz, né, ela só, assim, ela consegue se propagar em todos os meios, né, inclusive no vácuo. Então, só para a gente observar aqui, né, a questão dessas ondas, né, isso aqui nós temos uma ola, né, aquele movimento típico de estádio de futebol, onde todo mundo levanta a mão e vai fazendo um movimento para cima, né, então é uma onda mecânica, que é produzida, no caso aqui, por movimento. Aqui nós observamos, né, a oscilação de uma mola, né, pendurada, então a gente percebe também que é um fenômeno de ondulação, porque eu tenho picos, né, e de repente eu volto para um estado inicial, e aqui um exemplo de propagação de uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética ela se propaga em duas direções, digamos assim, né? Porque as ondas eletromagnéticas elas são produzidas por campos elétricos e campos magnéticos, né? No nosso estudo lá de eletricidade. Por conta dessa característica, né, dela se propagar em duas direções, ela consegue atingir o que nós chamamos de velocidade da luz, representada aqui pela letra C. A velocidade da luz, no vácuo, né, lá no espaço, ela vale aproximadamente 300 milhões de metros por segundo, ou também conhecido como 3 vezes 10 a oitava. Toda onda ela vai se propagando de tempo em tempo, né? Então a gente considera um ciclo de propagação toda vez que a onda completa um ciclo, né? Começou aqui, terminou aqui. Tá? A gente chama de frequência quantas oscilações ela vai fazer ali por segundo. E né, essa frequência está diretamente relacionada também com o comprimento da onda, que é a diferença entre o que a gente chama aqui de dois intervalos. Nessa outra imagem, nós temos as demais características de uma onda, né? Então, eu tenho, né, aqui essa parte de cima a gente chama de crista, tá? E a parte de baixo nós vamos chamar de vale. Essa onda também tem uma amplitude, que é o ponto máximo que ela atinge na oscilação dela. E o que a gente chama de comprimento de onda, né, a nossa letra lambda, é equivalente à distância ou entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales. Tá? Eu não posso pensar que o comprimento é só esse pedacinho aqui, que é metade. Eu tenho que considerar sempre duas cristas ou dois vales seguidos. Tá? Por exemplo, isso daqui ó, é meia onda. Isso daqui é uma onda e meia. Então, muitas vezes a gente vai considerar esse tipo de comportamento para poder definir o comprimento de onda ou alguma característica relacionada a ela. Tá? Já a onda mecânica é uma onda que vai precisar ter moléculas ali para transportá-las. Ela não transporta as moléculas, ela só transporta energia, mas é como se ele precisasse das moléculas para elas irem se propagando. Tá? Então, a velocidade dessas ondas mecânicas a gente já vai observar que é menor do que a velocidade da luz. Tá?
mas também depende do comprimento dessa onda e de quantas oscilações ela faz. Tá? As ondas também podem ocorrer em uma, duas dimensões, tá? Isso aqui, por exemplo, é uma onda, né? Que se a gente jogar uma pedrinha num lago, a gente vai observar esse comportamento. Essas ondas vão se propagando. E a gente pode classificar as ondas como longitudinais ou transversais, tá? Longitudinal, quando o sentido de propagação acompanha o sentido da perturbação criada, né? Para onde a perturbação está levando a energia. Tá? E a onda transversal é quando elas possuem sentidos perpendiculares, né? A propagação está indo para frente e a oscilação da onda é para cima e para baixo. Ok? Vamos ver um exemplo numérico aqui para a gente conseguir entender melhor esse comportamento da nossa onda. Então a gente tem aqui uma oscilação, eu tenho um comprimento aqui de 1,6, né, uma altura de 1,6 e uma distância de 2,25. Até anotei aqui para a gente entender e não confundir, né, que esse 1,6 seria a altura, né, que eu tenho no meu intervalo aqui. Só que como a gente quer amplitude, eu vou entender que a amplitude é a distância desse tracejado, né, que é a metade do meu eixo principal aqui, então desse ponto até acima. Então se a minha altura é igual a 1,6, a minha amplitude, que eu vou chamar de A, é metade disso. Então é 0,8 centímetros. Tá? Bom, nós temos aqui uma distância de 2,25 metros entre a primeira crista e o segundo vale. Então a gente pode falar que essa medida que foi passada é equivalente a 1,5 lambda, né? Seria um comprimento de onda e meio. Então eu vou colocar aqui que é 1,5 de lambda, certo? Muito bem. Se 1,5 de lambda é 2,25, se eu dividir um pelo outro, se eu dividir esse valor por 1,5, eu consigo calcular aí o valor real de lambda, que vai ser 2,25 dividido por 1,5, nos dá propriamente 1,5 centímetros. Então, só para a gente entender, como eu quero comprimento de onda, eu quero a distância entre essa crista e essa. Na verdade, isso é um comprimento de onda. Isso aqui é um lambda. Esse outro pedacinho que tem a mais é mais meio lambda. Então, eu pensei aqui, né? Se eu tenho um lambda e meio, que é 2,25, eu posso descobrir quanto que é só o meu pedacinho do lambda aqui. A frequência de propagação. Quando a gente quer saber a frequência, nós temos que pensar que velocidade é igual ao comprimento de onda, que é o nosso lambda, vezes a tal da frequência. No nosso caso, nós conhecemos a velocidade, que é 300 metros por segundo, né? E nós temos o lambda, só que está dado em centímetro. Eu vou ter que passar isso daí para metro, dividindo por 100 ou multiplicando por 10 a menos 2. Tá? É só para ganhar tempo aqui fazer essa conta. Então, eu sei que 300 dividido por 1,5, isso daria 200. Né? Então, eu tenho uma frequência igual a 200 vezes 10 à segunda. Por que 10 à segunda? Porque eu estou dividindo 200, né? Na verdade, eu estava dividindo 300 por 1,5 vezes 10 a menos 2. Ou, basicamente, 300 por 0,015, né? 0,015, na realidade. E aí a gente chega no valor de 20 mil, ou aqui 200 vezes 10 a segunda. Vou pôr 20 mil Hz, que é a unidade de medida de frequência. Tá? Bom, para saber o período de oscilação, nós vamos precisar lembrar de uma particularidade do movimento circular. Tá? Isso quando nós temos fenômenos ondulatórios, nós temos uma relação entre a frequência e o período. Um é o inverso do outro.
Então, se a frequência é igual a 1 sobre o período é igual a 1 sobre a frequência. No nosso caso, vai ser 1 sobre 20.000, e isso vai dar, né, um período de 0,00005 segundos, ou 5 vezes 10 a menos 5 segundos. Então é muito rápido, né? Ela leva menos de 1 milésimo de segundo para completar uma oscilação. Tá bom, gente?